Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e o que vocês vão assistir de agora em diante é uma versão reformulada, uma versão melhorada do primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal há um pouco mais de um ano. Esse primeiro vídeo estava muito longo, tinha 2 horas de duração. Além disso, tinha uma série de probleminhas de edição, além de problemas técnicos relacionados à qualidade do som, que eu tentei corrigir, pelo menos parcialmente, para oferecer para vocês um material, enquanto eu não consigo fazer um novo vídeo sobre o tema que seja um pouco mais agradável e mais adequado para a gente aprender alguma coisa. Outra escolha que eu resolvi fazer foi dividir esse vídeo em 2 partes. Uma primeira parte envolvendo alguns conceitos mais fundamentais e uma segunda parte tratando da constante de equilíbrio e de alguns exercícios associados à utilização dessa constante. E essa que vocês vão ver agora é a primeira parte. Então aproveita aí, bora pro conteúdo! Olá pessoal, eu sou André, eu sou professor de Química e esse é o primeiro de 4 vídeos que eu vou gravar sobre o tema equilíbrio químico, uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não substitui aula presencial. É uma ferramenta importante que a gente pode utilizar para auxiliar os estudantes, mas ele não substitui a aula presencial. E como você bem pode ver aqui embaixo, esse vídeo acabou ficando bem longo. Então, aproveite ele da forma que melhor te ajudar. Se quiser pausar, voltar em algum ponto, voltar para trás para pegar algum tema que ficou mal entendido, fique à vontade. Faça bom proveito. Então, para entrar agora no nosso tema, vou considerar que o equilíbrio químico, diferente dos outros equilíbrios que a gente estuda na ciência, por aí, que a gente está acostumado a lidar, mesmo desde criancinha, ele é um equilíbrio dinâmico. Ele se diferencia do equilíbrio estático que a gente está mais acostumado a conviver, a ouvir falar. O equilíbrio estático seria o que a gente veria, por exemplo, em uma balança de pratos, em que você tem os 2 pratos ali da balança equilibrados. Então, a gente olha para a balança e nada muda na balança. Tudo está parado. A balança está em equilíbrio estático ali, um equilíbrio das forças ali que estão puxando cada um dos pratos da balança. Um equilíbrio dinâmico, já por outro lado, ele se dá de uma maneira um pouquinho diferente. Ele é caracterizado não pelo fato de não ter nenhuma transformação acontecendo, mas para que essa transformação ela se dê de maneira igual, equivalente, em 2 sentidos opostos. É o que acontece, por exemplo, no estacionamento lotado, no horário de pico, por exemplo, num supermercado. A grandeza, número de carros que a gente vai encontrar ali naquele estacionamento, em um curto intervalo de tempo pelo menos, ela permanece constante. Então, se você olha macroscopicamente o número de carros presentes ali no estacionamento, ele se mantém o mesmo por um certo intervalo de tempo. Mas se a gente observa o que acontece no íntimo do sistema, olhando para cada carro que entra e cada carro que sai do estacionamento naquele período, a gente vê que esse sistema está sim em constante transformação. Acontece que a entrada de carros e a saída de carros são 2 fenômenos opostos e que se compensam de alguma forma. Então, um estacionamento lotado ali num horário de pico seria um exemplo mais próximo do nosso dia a dia de equilíbrio dinâmico. Um outro exemplo que eu também costumo usar é uma pessoa correndo em uma esteira daquelas de fazer exercício. Se você observar, tratar como variável a posição da pessoa na sala, comparada, por exemplo, com uma janela que esteja atrás dela, se a pessoa estiver fazendo exercício normalmente, do jeito que é esperado usar essa esteira, o que a gente vai observar é que a posição dela é fixa, a posição dessa pessoa na sala. No entanto, a gente sabe, né, que se a pessoa estiver correndo, ela está correndo em direção ao que seria a frente da esteira, e a esteira está puxando ela para trás. Se por um acaso a pessoa estivesse correndo a uma velocidade maior, embora em sentido contrário, do que a esteira puxa ela para trás, o que aconteceria é que essa pessoa ia tropeçar ali no suporte da frente da esteira, alguma coisa do tipo. Por outro lado, se a pessoa estivesse correndo com uma velocidade menor do que a esteira puxa ela para trás, aí essa pessoa ia cair para trás ali no meio do exercício dela. Nessas 2 situações que eu coloquei, a posição da pessoa não estaria em equilíbrio dinâmico.
tá? Porque as velocidades da pessoa e da esteira teriam módulos diferentes. Por outro lado, nas condições normais da pessoa fazer o exercício, que é o esperado, a pessoa está correndo em direção à frente da esteira com uma velocidade e a esteira está puxando ela para trás com a mesma velocidade, mas em um sentido oposto. Nessa situação, a variável macroscópica ali que a gente está observando, que é a posição da pessoa em relação à sala, com relação à janela, por exemplo, que está atrás dela, essa variável está em equilíbrio dinâmico. A posição dela não muda com relação à sala, né? Mesmo que ela esteja correndo para frente o tempo inteiro do exercício e que a esteira esteja puxando ela para trás, no sentido oposto ali da corrida dela, ao longo do exercício inteiro. Então, se a gente observar no íntimo ali do que está acontecendo naquele sistema, a gente sabe que há movimentos. Há uma corrida da pessoa para frente, há um movimento da esteira puxando ela para trás. Mas, macroscopicamente, a posição dela está numa situação ali de equilíbrio dinâmico. Bom, considerando o equilíbrio químico como um equilíbrio dinâmico, a gente vai precisar levar em conta as reações direta e inversa que acontecem ali naquele sistema. Eu coloquei um videozinho aqui que eu normalmente apresentaria na aula, mas que eu vou deixar embaixo na descrição para quem quiser ver, que é um videozinho bacana, antiguinho, né? Tem um ar meio retrô, mas é um videozinho bacana sobre equilíbrio químico, com um desenho ali, às vezes fica mais fácil da gente pegar a dinâmica do que está acontecendo. Mas, tratando ali das reações diretas e reações inversas que a gente vai observar no caso do equilíbrio químico, vou pegar o exemplo da reação de gás hidrogênio, H2, com gás iodo, I2, formando o iodeto de hidrogênio. É um gás também de fórmula HI. Então a equação balanceada é 1 de H2 mais 1 de I2, formando 2HI. Do jeito que a gente escreveu essa equação química, a reação direta envolve a formação de HI a partir de H2 e I2. Essa é a reação direta. No entanto, lá no microscópico, no nível das moléculas, é plenamente possível também acontecer a colisão entre uma molécula de HI e outra molécula de HI, formando H2 e I2. Então essa reação inversa, ela também é plenamente possível de acontecer. E de fato, num sistema químico, mesmo que em equilíbrio dinâmico, as duas reações estão acontecendo o tempo inteiro. Não há nada que impeça uma reação de acontecer ou outra de acontecer. E aqui, quando eu falo microscópio, eu estou me referindo às coisas muito pequenininhas. Não estou querendo dizer que seja 10 a menos 6 metros. Na verdade, o tamanho das moléculas é umas 1000 vezes menor do que isso. Quando a gente chega na situação de equilíbrio, que as concentrações das substâncias ali envolvidas não vão se alterar, macroscopicamente a gente observa o sistema e fala: ih, parou, está parado. Na verdade, se a gente pudesse observar no íntimo do sistema o que está acontecendo com as moléculas ali presentes, a gente vai ter o tempo inteiro H2 e I2 formando HI, reação direta, e 2 HIs reagindo para formar H2 e I2, reação inversa. O que acontece no equilíbrio é que esses dois processos têm um resultado líquido que se anula. A quantidade que acontece no processo direto e a quantidade que acontece no processo inverso se compensam, de modo que a gente macroscopicamente tem a impressão de que está tudo parado, que a reação parou. Mas na verdade, no fundo, não tem nada parado ali. Tem sempre alguma coisa acontecendo. E aqui nesse ponto, eu quero chamar a atenção de vocês para uma representação muito importante quando a gente fala de equilíbrio químico, que é a seta dupla de reação. Você tem meia seta apontando para a direita, representando a reação direta, e meia seta apontando para a esquerda, representando a reação inversa. Bom, um ponto importante, a partir do momento que a gente compreende o fenômeno de maneira qualitativa, a gente passar a tentar interpretá-lo de uma maneira quantitativa. Então eu trago aqui para vocês uma tabelinha com os valores das concentrações dessas três substâncias, H2, I2 e HI, ao longo do tempo, para um dado sistema. Então, a figura aqui ao lado, ela também vai dar uma visão para a gente do que está acontecendo. Se a gente começa a nossa reação química no instante T0, que eu vou chamar de T0 aqui,
contendo apenas no nosso sistema H2 e I2. Então eu peguei gás hidrogênio, peguei gás iodo, coloquei os dois no mesmo recipiente. Se só tinha gás hidrogênio separado, gás iodo separado, não há porquê no instante inicial, logo no instante que eu misturei os dois, de eu supor que exista alguma quantidade de HI, iodeto de hidrogênio. Então, no instante T0, eu tenho a concentração de 1 mol por litro de H2, a mesma concentração de 1 mol por litro de I2 e a concentração zero de HI, né, do produto ali na nossa reação. E aqui nesse ponto, eu faço um apelo aí para que quem ainda não estudou a cinética química, se possível, dê uma olhadinha no assunto, porque a gente vai mobilizar alguns conceitos, algumas ideias do tema da cinética química. Eu ainda não tenho uma aula gravada sobre isso, mas assim que eu tiver, eu vou deixar aqui no card também disponível para quem quiser dar uma olhadinha. Então, nessa condição, nesse momento em que eu tenho apenas reagentes e não tenho nada de produto ali, a taxa de desenvolvimento da reação direta, a velocidade da reação direta, ela é a máxima que a gente vai observar ao longo do processo inteiro de reação. Por quê? Porque as velocidades das reações, elas, especialmente das reações elementares, que é o que a gente trata com mais frequência no ensino médio, elas dependem das concentrações dos reagentes que estão envolvidos nela. Então, se na situação inicial, no tempo T0, eu tenho a máxima concentração de reagentes, toda ali a matéria na forma de H2 e I2, a taxa de desenvolvimento da reação direta, que tem essas duas substâncias como reagente, ela é máxima. Se eu tenho só H2 e só I2, assim como na imagenzinha, eu só tenho reação direta acontecendo. Não é nem possível eu ter alguma reação inversa acontecendo, porque a reação inversa depende de nós termos HI no meio, para que uma molécula de HI possa se chocar com outra, formando H2 e I2. Então, a reação inversa não pode nem acontecer nesse momento. Então, a taxa de desenvolvimento, a velocidade da reação inversa, ela vai ser zero nesse instante t igual a zero, porque o reagente dela, que é o produto da reação direta, o HI, nem está ali presente no meio. Então, não tem como acontecer reação inversa nesse primeiro instante. Vamos observar agora os instantes T1, T2 e T3. Se a gente olhar para a tabela, o que a gente observa é que do T0 para o T1, do T1 para o T2, do T2 para o T3, as concentrações de H2 e de I2 estão diminuindo. Ao mesmo tempo, a concentração de HI, de T0 para T1, de T1 para T2, de T2 para T3, ela está aumentando ao longo desse processo. Nesses instantes aí, todas as moléculas que tiverem, ou todos os pares de moléculas, pelo menos, que tiverem uma energia maior do que a energia de ativação, também um conceito ali que a gente estuda em cinética química, tiverem energia suficiente para ter uma colisão com orientação adequada e com velocidade suficiente, todas essas moléculas vão reagir, né? Tanto de H2 e I2 formando HI, como as moléculas de HI que já estão presentes ali agora no meio. Então vamos pegar aqui um HI, um HI aqui, outro HI aqui. Essas moléculas de HI também, se tiverem energia suficiente para superar a barreira de ativação, também vão reagir para reconstituir os reagentes. Então, nesses instantes T1, T2 e T3, no processo que acontece entre eles, a gente percebe que a taxa de desenvolvimento da reação direta, ela vai começar a diminuir. Por quê? Porque as moléculas de H2 e de I2 que você tinha no início, você já tem, a cada instante que passa, uma quantidade menor dessas moléculas, uma concentração menor dessas moléculas. Consequentemente, a reação direta, que depende da colisão entre essas moléculas para acontecer, ela vai perdendo velocidade. A probabilidade de ter choques entre H2 e I2 vai diminuindo conforme as quantidades dessas substâncias, as concentrações dessas duas substâncias vão diminuindo no processo. Ao mesmo tempo, repara que nos instantes T1, T2 e T3, o que está acontecendo é que a concentração de HI está aumentando ao longo desse processo. Se a concentração de HI está aumentando, a probabilidade de ocorrer uma colisão entre uma molécula de HI e outra molécula de HI, formando H2 e I2, ela vai aumentando com o tempo. Como essa probabilidade aumenta,
a taxa de desenvolvimento da reação inversa também começa a aumentar. Após o instante T4, então a gente tem aqui na tabela T4, T5 e T6. O que a gente observa dos dados das concentrações é que as concentrações de H2E e 2, assim como as concentrações do produto, que é o HI, elas se mantêm constantes. Então, as concentrações de todas as substâncias ali estão se mantendo no mesmo valor constante ao longo do tempo. Isso aí é aquilo que a gente observa de fora, observa macroscopicamente a reação e fala, ih, parou, a reação parou. Mas isso não significa que, do ponto de vista do nível molecular, do nível do muito pequeno, de que você não tenha mais colisão de H2 com I2 para formar HI, ou colisão de HI com HI, formando H2 e I2. Na verdade, esses dois processos, o processo direto e o processo inverso, continuam acontecendo permanentemente. A gente só não consegue observar isso macroscopicamente, tá? Então, esses dois efeitos se cancelam e para quem está observando o sistema de fora, do ponto de vista macroscópico, parece que nada mais está acontecendo. Mas o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Então, as reações direta e inversa estão acontecendo o tempo inteiro nesse sistema. Bom, já que a gente já analisou, do ponto de vista dos números ali na tabela, o que acontece com as concentrações de cada uma das três substâncias envolvidas nessa reação, vale a pena a gente resgatando novamente ali algumas ideias da cinética química para a gente raciocinar o que vai acontecendo com a taxa de desenvolvimento das reações direta e inversa nesse processo. Então, no instante T0, eu só tinha H2 e I2 na sua concentração máxima nesse processo. Então, a taxa de desenvolvimento no instante T igual a 0, ela é máxima para essa reação. Ao mesmo tempo, a reação inversa, que tem como reagente o HI, não tem nenhum reagente para acontecer. Então, a sua taxa de desenvolvimento é 0 nesse instante T igual a 0. Conforme o tempo passa, a concentração de H2 e I2 diminui. Consequentemente, a taxa de desenvolvimento, a velocidade da reação direta vai diminuindo ao longo do tempo. A reação direta continua acontecendo, mas vai acontecendo cada vez numa velocidade menor, numa taxa menor. Porque seus reagentes H2 e I2 estão sendo consumidos. Tem menos moléculas de H2 e I2 para colidir naquele espaço ali, naquele recipiente que está acontecendo a reação. Então, sua taxa de desenvolvimento vai caindo conforme o tempo passa e os reagentes são consumidos. Ao mesmo tempo, o HI, que é o reagente da reação inversa, tem sua concentração igual a 0 no início, a taxa de desenvolvimento da reação inversa é 0, mas conforme sua concentração do HI vai aumentando com o tempo, você tem mais moléculas de HI para colidir naquele meio e a velocidade da reação inversa, que tem HI como reagente, vai aumentando ao longo do tempo. Já dá para a gente observar aqui pelo gráfico que em algum momento a taxa de desenvolvimento da reação direta e a taxa de desenvolvimento da reação inversa vão se encontrar, vão atingir um mesmo valor. Então, a velocidade da reação direta e da reação inversa se igualam em um determinado momento. A partir deste momento em que a taxa de desenvolvimento da reação direta e da reação inversa se igualam, os dois processos continuam a acontecer permanentemente, mas o sistema está numa situação de equilíbrio dinâmico. Tá? Continua tendo reação, mas a reação direta e a reação inversa têm seus efeitos macroscópicos, para quem observa de fora do sistema, cancelados. Então, para quem observa de fora, parece que está tudo parado, nada mais acontece. Bom, aqui, quem quiser dar uma pausinha para ver especificamente o que está escrito, tudo bem, mas eu vou tentar discutir cada um desses tópicos aqui, relacionados ao equilíbrio químico, com vocês. Então, primeiro ponto é que o equilíbrio químico ele só pode ser atingido em sistemas fechados. Então, se a gente voltar ali no comecinho do ensino médio, normalmente a gente define um sistema fechado como aquele onde não pode haver troca de matéria do sistema com o ambiente, e nem do ambiente com o sistema. Então, isso é um sistema fechado. Em tese, a energia pode fluir, né? Pode passar calor, pode passar luz e tudo mais, mas a matéria não pode sair nem entrar do sistema. Por que isso é importante? Então, o equilíbrio químico só pode ser atingido num sistema fechado pelo seguinte fato. Se você tem entrada de reagente ou saída de produto de um sistema,
as quantidades, as proporções entre as substâncias ali naquele sistema não estão limitadas ao interior do sistema. Então a entrada de mais reagente, por exemplo, pode dar novo gás, dar nova energia para a reação direta continuar acontecendo. E aqui eu usei as expressões dar novo gás, dar nova energia, em um sentido figurado. O que eu quis dizer é que impulsionam a reação para acontecer. Ao mesmo tempo, se você tem retirada de produto do sistema, as concentrações que vão ser atingidas após um determinado tempo não estarão em equilíbrio se o sistema estiver aberto, estiver saindo produto do sistema. Um exemplo que eu costumo utilizar bastante é o seguinte: imagina que sua casa está pegando fogo, tá? Então, pegar fogo envolve um conjunto de reações químicas ali, né? Prioritariamente vamos tratar das reações químicas de combustão. Você, com o seu conhecimento sobre equilíbrio químico, você poderia chegar e falar: mas em um dado momento a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa vão se equivaler, vão ficar iguais e esse sistema vai entrar em equilíbrio. Então o fogo ele vai se apagar sozinho. Agora, a sua casa em chamas, ela é um sistema fechado? Não tem nenhum reagente que esteja entrando constantemente ali naquele incêndio? Tem sim, né? Sua casa está aberta para a atmosfera. A atmosfera é um reservatório enorme com muito oxigênio ali disponível. O oxigênio é um dos reagentes envolvidos ali numa reação de combustão. Então, se tem entrada de oxigênio o tempo inteiro, esse sistema não vai atingir o equilíbrio. Aliás, eventualmente vai acabar todo o combustível, vai queimar toda a sua casa, e aí se não tiver mais nada para queimar, a reação para também, né? Mas não vai ser por falta de oxigênio que essa reação vai parar. Por outro lado, um dos produtos ali que a gente encontra numa reação de combustão é o gás carbônico, CO2, dióxido de carbono. Esse gás carbônico formado ele também não está restrito a sair do nosso sistema. Então, uma casa em chamas ali não é um sistema fechado. A gente não pode simplesmente esperar a reação de combustão entrar em equilíbrio e falar: não, tudo bem, em algum momento vai entrar em equilíbrio. Porque está entrando oxigênio o tempo inteiro, está entrando mais reagente para dar fôlego para a reação direta e está saindo o produto, está saindo o gás carbônico o tempo inteiro, que também impede ou atrapalha de você atingir um equilíbrio antes de consumir ali a sua casa inteira. Então, exemplos mais trágicos ainda do que queimar uma casa são, por exemplo, as queimadas das florestas, né, que a gente teve tanto na Amazônia, como o caso mundial que ficou mais conhecido ali, foram as queimadas da Austrália, né? Simplesmente esperar que a queimada pare por conta própria não é lá uma coisa muito prudente que alguém poderia fazer, né? Então, num sistema aberto, a gente não vai ficar esperando o equilíbrio químico acontecer. Agora, em um sistema fechado, o que é um sistema fechado? Sistema fechado é aquele que não troca matéria com o meio externo, com o ambiente. Num sistema fechado, a reação química ela é reversível, em maior ou menor grau. Tem algumas reações químicas, é importante ressaltar, que ela é tão favorecida em um dado sentido, seja no direto ou no inverso, que a gente às vezes acaba desprezando a reversibilidade dessa reação química. Mas ela é reversível sim, e a gente não vai entrar em muitos detalhes para não pegar um aprofundamento de termodinâmica desnecessário para o nosso objetivo aqui. Voltando ao incêndio, né? Uma coisa que a gente pode fazer para apagar um incêndio é abafar, né? É uma das possibilidades. Então você está ali, está fazendo o ensino médio, voltou para sua casa, a única coisa que tinha para você comer, porque adolescente tem aquela fome enorme, né? Eram uns hamburgão que estavam congelados ali no congelador da sua casa. Aí você foi fazer o hambúrguer, botou aquele excesso de óleo ali na frigideira, botou o hambúrguer ali para fritar e foi conversar com alguém no WhatsApp. Largou o hambúrguer lá, fazendo aquela lambança de óleo na cozinha. Eventualmente, em algum momento, o que pode acontecer? Esse óleo pode pegar fogo ali nas paredes da panela e pode queimar ali, começar a pegar fogo dentro da própria panela. O que você faz num momento desse? Você fala: não, vou deixar esse sistema aberto aqui, esperar ele entrar em equilíbrio? Não, né? Uma das iniciativas é tentar, pelo menos parcialmente, fechar o sistema para bloquear essa continuidade da reação até queimar tudo, até pegar fogo em tudo, né? Então, uma possibilidade, por exemplo, comum aí numa cozinha, você tem uma tampa de panela que sirva na sua frigideira ali do lado,
você bota a tampa em cima para abafar o fogo. E se por um acaso você passar por essa situação, melhor é desligar o fogão, abafar e deixa a bagaça esfriar. Porque se você abrir de novo, corre o risco do fogo voltar. Então, abafar o fogo do ponto de vista químico, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, é impedindo a entrada de mais reagente, no caso o reagente aqui é o oxigênio, o gás oxigênio O2, e impedindo a saída de produtos, como por exemplo ali o CO2. Então, com isso, você consegue ali um resultado melhor do que deixar o incêndio da panela virar um incêndio da cozinha e da casa inteira. Então, olha lá como o equilíbrio químico é um assunto importante mesmo no dia a dia. Terceiro ponto aqui, as propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio, como por exemplo, concentração, densidade, massa, cor, todas as propriedades macroscópicas observáveis ali do sistema, elas vão permanecer constantes. É aquilo que você olha para a reação e fala, ih, parou, nada acontece. Não estou percebendo liberar calor, não estou percebendo mudar a cor, concentração, nem nada do tipo. Nada aparece. Por outro lado, as propriedades microscópicas, se a gente for considerar o que está acontecendo com cada moléculazinha ali presente naquele sistema que está em equilíbrio químico, então, por exemplo, a colisão entre as partículas, entre as moléculas, lá continua acontecendo. A formação do complexo ativado, outro tópico importante de cinética, continua acontecendo. As substâncias continuam se transformando. Então, os reagentes continuam formando produtos, os produtos continuam reagindo para restituir os reagentes. Então, continua acontecendo. Então, o que é macroscópico parece que está parado, mas no nível molecular, o bicho pega. Um outro tópico importante que vai se mostrar bastante eficiente no nosso próximo vídeo sobre equilíbrio químico é que, atingindo o estado de equilíbrio químico, se o sistema está em equilíbrio químico, esse equilíbrio só vai se manter ali naquela situação enquanto o sistema se mantiver isolado. Então vamos só comparar algumas definições aqui. Sistema fechado é necessário para que atinja o equilíbrio químico, e sistema isolado, para que o equilíbrio se mantenha. Para atingir o equilíbrio químico, o sistema estando fechado, isso é plenamente possível. Agora, para que o equilíbrio se mantenha, para que o equilíbrio não seja perturbado, para que você não tire o sistema do estado de equilíbrio, não basta ele estar fechado, não ter troca de matéria, entrada e saída de matéria. O sistema precisa ser mantido isolado para que o equilíbrio seja mantido. Ou seja, o sistema não pode trocar matéria e nem trocar energia com o ambiente. Se por um acaso houver troca de energia, por exemplo, se a gente fornecer calor para um sistema aumentando a sua temperatura, ou tirar calor do sistema, diminuindo a temperatura dele, o sistema vai se ajustar a um novo estado de equilíbrio. Tá? Então a variação da temperatura ela é algo que não apenas perturba o equilíbrio, mas leva o sistema a um novo estado de equilíbrio. Nesse novo estado de equilíbrio, as propriedades macroscópicas, concentração, cor, densidade, tudo isso vai, nesse novo estado de equilíbrio, também vai se estabilizar e vai se manter constante, mas vai se manter num outro estado de equilíbrio. A cor pode ser outra, as concentrações podem ser outra, as densidades e por aí vai. Então, ao você deixar o sistema aberto, você não atinge nenhum equilíbrio químico. Você continua tendo entrada de reagente-produto. Se o sistema estiver fechado, você pode atingir o equilíbrio químico. Mas, se apesar de fechado, esse sistema não estiver isolado, ou trocando energia, você pode variar, mudar qual vai ser a posição desse equilíbrio químico. Por exemplo, quais vão ser as concentrações de equilíbrio ali de um determinado sistema. Mudou a temperatura, o estado de equilíbrio, as concentrações de equilíbrio vão ser outras. Uma outra possibilidade da gente imaginar, de fazer uma reação química, é a gente adicionar, por exemplo, um catalisador. Catalisador, para quem for dar uma olhada ali em cinética, é uma determinada substância que ela aumenta a velocidade de uma reação química, aumenta as taxas de desenvolvimento de uma reação química. Se você voltar lá no tema de cinética, você vai perceber o seguinte, que o catalisador ele aumenta a velocidade da reação química, diminuindo a energia do complexo ativado. Tá?
e, consequentemente, diminuindo a energia de ativação do sistema. Reparem que, se você pegar as curvas de cinética, olhando ali quem é complexo ativado, onde está a energia dos reagentes, onde está a energia dos produtos, ao diminuir o topo da curva de energia ali da cinética química, você diminui a barreira de ativação tanto da reação direta como da reação inversa. Então, quando você adiciona um catalisador em um sistema que já está em equilíbrio químico, tanto a reação direta como a reação inversa vão ficar mais rápidas, vão ter taxas de desenvolvimento maiores. Diminui a lombada tanto para a reação direta como para a reação inversa. E não vai favorecer nenhuma das duas. Então, adicionar um catalisador não altera as concentrações de equilíbrio entre reagentes e produtos de uma reação química. Favorece igualmente a reação direta e a inversa e a posição de equilíbrio se mantém. Bom, vamos lá. A gente já falou o que acontece com a velocidade ao longo do tempo para uma reação química. E agora a gente vai dar uma olhadinha com o que acontece com as concentrações, sejam de reagentes, sejam de produtos. Então, nesses três gráficos que a gente tem aqui, os reagentes vão corresponder à linha cheia e os produtos vão corresponder à linha pontilhada. É fácil de observar isso porque aquilo que a gente chama de reagente, a gente espera que a concentração dele vai diminuindo, ele vai sendo gasto, vai sendo consumido ao longo do tempo, e o que a gente chama de produto é o que está sendo produzido, está sendo formado. A concentração aumenta. Eu coloquei aqui de maneira ilustrativa, não se preocupem tanto com os valores aqui, algumas possibilidades. Eu acho que isso aí vai ajudar a gente até a introduzir uma certa representação importante quando a gente está falando de equilíbrio químico. Se a gente tem uma situação, que essa aí eu vou dizer que é uma raridade aqui, eu marquei como raridade porque realmente é mesmo. Uma situação em que a concentração dos reagentes foi diminuindo, a concentração dos produtos foi aumentando, de um modo que as concentrações de reagentes e produtos no equilíbrio, que é quando ninguém mais aumenta nem diminui de concentração, seja a mesma. Então você tem a reação direta tão favorecida quanto a inversa. Eu digo que isso aqui é uma raridade, porque isso aqui para uma determinada reação química só vai acontecer a uma temperatura muito específica. Então, a princípio eu poderia imaginar que essa situação do primeiro gráfico aconteça para qualquer reação química. Mas só vai acontecer em uma determinada temperatura muito certinha. Os casos reais que a gente costuma lidar, você vai ter de fato ou um favorecimento da reação inversa. E a gente representa a setinha de equilíbrio, a dupla seta de equilíbrio, com a setinha maior no sentido inverso e a setinha menor no sentido direto. E aí, se você tem esse favorecimento da reação inversa, os reagentes vão diminuir sua quantidade, os produtos vão aumentar sua quantidade, mas no final não vai ter lá muito produto não. E vai ter sobrado um monte de reagente. Outra possibilidade também comum é a situação em que a gente tem a reação direta, marcada com uma setinha maior, e a reação inversa, aqui marcada com uma setinha menor. Nessa situação, você vai ter formação de muito produto e consumo de muito reagente. Então, no equilíbrio, vai ter um montão de produto e um pouquinho de reagente. As alturas dessas curvas elas vão variar de reação para reação, a depender da temperatura, das condições em que a reação é feita. Mas a gente tem essas situações que são situações interessantes da gente estudar qualitativamente em termos de equilíbrio químico. Então, só reforçando aqui a questão de nomenclatura, quando ou você não tem um favorecimento explícito de nenhuma das reações, nem da direta ou da inversa, a gente usar a dupla seta de equilíbrio, então tem meia setinha apontando para a direita, meia setinha apontando para a esquerda, as duas setas iguais, a gente vai usar esse símbolo ou quando não tem realmente um favorecimento maior de uma reação ou de outra, ou quando quem está escrevendo não está se comprometendo em dizer qual dos fenômenos está favorecido. É muito comum, inclusive, isso. Porém, quando a gente quer deixar explícito que a reação inversa é favorecida, a gente deixa a meia seta da reação inversa maior do que a meia seta da reação direta. Quando a gente quer deixar explícito que a reação direta é favorecida, a gente deixa a meia seta da reação direta, que aponta para a direita, grandona, e a meia seta da reação inversa, pequenininha. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui na sequência, já vou deixar o link para a segunda parte desse vídeo reeditado de Introdução ao Equilíbrio Químico, onde nós vamos falar sobre as constantes de equilíbrio e fazer alguns exercícios relacionados a esse tema. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!